Você de casa, um abraço do tamanho do Brasil. Está começando o nosso Boletim da Bola, edição desta terça-feira, aqui pela Play TV. Você sabe que o Boletim da Bola é uma produção do aplicativo da Rádio Futebol. Para baixar é grátis, radiofutebol.com.br, o app mais interativo do Brasil. Jornadas esportivas dos principais jogos. A redação é do Futebol Interior. Bem, o programa sempre com um giro pelo Brasil, para sabermos que ando falando do seu clube de coração e os principais eventos que acontecem no país. Pois é, sou eu. Olha, veja você, os presidentes da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, e o presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Reinaldo Martonelli, discursaram e enalteceram um evento que aconteceu em Campinas, de premiação dos destaques do Paulista 3, promovido pelo Sindicato dos Atletas de São Paulo e pela Federação Paulista de Futebol, em parceria com o Futebol Interior, o portal dos esportes do Brasil. Antes do anúncio das seleções e os melhores jogadores do Paulista 3, uma premiação individual. O evento começou com um coquetel de recepção, onde houve uma confraternização entre os presidentes. Nessa imagem, o Reinaldo Martonelli, o Reinaldo Cordeiro Bastos e o Arthur Eugênio, dizendo sobre a premiação da A3. O Arthur Eugênio, além de ser do Futebol Interior, ele é presidente da Abrace, Associação do Cronista Esportivo do Brasil. O evento seguiu com uma revelação da Seleção Paulista, a A3. Teve também mais premiações como ao do melhor treinador, tivemos do artilheiro, grande revelação e craques do campeonato. Além da entrega dos troféus para o campeão Capivariano e o vice São José. Eu gostaria de responder algumas perguntas que vieram aqui para o nosso Boletim da Bola sobre como é que anda a investigação, a tão famosa investigação sobre esquema de manipulação de apostas. Só para a gente entender, nós estamos vivendo hoje 16 de maio. Lá em 18 de abril, o Ministério Público de Goiás realizou a segunda fase da Operação Penalidade Máxima. É um inquérito apurando a atuação de um grupo criminoso responsável por aliciar jogadores de futebol e tomar ações no campo para influenciar resultados de apostas em troca de dinheiro. Essa investigação ganhou notoriedade nacional na terça-feira, no dia 9 de maio deste ano de 23, com o indiciamento de jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento, 15 jogadores foram denunciados, 7 se tornaram réus. O Ministério Público de Goiás cobra dos envolvidos ressarcimento, acredite você, de R$2 milhões em danos morais. A investigação é conduzida pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e o GFUT, Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol. Segundo a investigação do Ministério Público de Goiás, a atuação do grupo criminoso funcionava de um jeito que eu vou contar para você entender. Bom, primeiro, um grupo acionava o atleta que oferecia participação e lucro de apostas e antecipava parte do dinheiro. As apostas envolviam lances comuns de jogo, recebendo cartão, cometer pênalti, número de escanteios. Com a negociação acertada, o criminoso fazia apostas. Ele fazia apostas com retorno certo, viu? Aí, claro, alguns casos, a aposta envolvia mais de uma situação de jogo, aumentando o retorno. Depois, o jogador que não cumpria o combinado era cobrado pelo grupo criminoso. E aí sim, vinham as ameaças de atletas que combinavam novas manipulações para ressarcir apostadores do grupo. A investigação, chamada Penalidade Máxima, a operação foi iniciada em novembro do ano passado, depois de uma denúncia de Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova Futebol Clube, que também é policial militar.
O clube sediado lá em Goiânia identificou a manipulação de 3 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Para atender interesses apostadores, os envolvidos, o Romário, que era do Vila Nova, ele foi ameaçado depois de não cumprir um dos acordos que renderia R$150 mil. A primeira fase de investigação foi deflagrada a 14 de fevereiro, quando foram cumpridos os mandados de busca, apreensão na prisão temporária lá em Goiás, Minas, Mato Grosso e também no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira fase. Aí veio a segunda. Identificou a influência de um grupo criminoso em 8 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 16 jogos investigados, a operação identificou ao menos 23 fatos criminosos ocorridos. Dos 16 réus, 7 são jogadores de futebol e 9 são apostadores ligados a esse grupo criminoso. Nessa lista, muitos curiosos gostariam de saber quais jogadores envolvidos. A lista dos denunciados e seus respectivos clubes, com os réus citados assim, em vários portais. Situação de contrato de alguns deles sendo até rescindido. Alain Godoy, do Paraná, segue atuando. O André Luiz, ex-Ituano, contrato rescindido. Eduardo Balmer, do Santos, afastado. Fernando Neto, do São Bernardo, afastado. Gabriel Domingos, do Vila Nova, contrato rescindido. Gabriel do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, segue atuando. Igor Cariús, do Sport, segue atuando. Joseph, ex-Tombense, contrato rescindido. Mateuzinho, ex-Sampaio Correia, hoje no Cuiabá. Matheus Gomes, sem clube, não atua desde abril. Paulo Miranda, ex-Náutico, contrato rescindido. Paulo Sérgio, ex-Sampaio Correia, hoje no Operário, segue atuando. Romário, ex-Vila Nova, contrato rescindido. Vitor Ramos, Chapecoense, segue atuando. Igor Catatal, ex-Sampaio Correia, hoje no Irã, segue atuando. Outros 4 jogadores fecharam acordo com o Ministério Público no rol de testemunhas informantes. O Jarro Pedroso, do Inter de Santa Maria, o Kevin, que é do Bragantino, o Moraes, que é do Atlético de Goiás, o Nicolas Farias, do Novo Hamburgo, e com essa deflagração da segunda fase, 9 apostadores se tornaram réus e estão sendo investigados. O Bruno Lopes de Moura é apontado como líder da quadrilha. A sua esposa e sócia, e tem uma empresa, inclusive, Camila da Silva Mota, foi indiciada, mas não é réu no inquérito. Ela é responsável pelas transferências financeiras a atletas e teria movimentado ao menos um pouquinho mais de R$2 milhões no ano passado fazendo isso. As partidas suspeitas, aliás, são 16 no total. Elas são investigadas, sendo 3 da primeira fase da operação e 13 incluídas na segunda fase. São 8 da Série A, 4 da Série B, 2 do Paulistão e 2 do Campeonato Gaúcho. Nessa lista dos paulistas, jogos investigados, o Palmeiras que venceu o Juventude, lá no ano passado, em 2022. Quer ver outro jogo? Santos e Avaí, 1-1, um dos jogos, né? Bragantino e América, o Bragantino foi goleado pelo América. Botafogo Carioca venceu o Santos 3-0, esse jogo também investigado. E o Guarani venceu a Portuguesa pelo Paulista e foi esse ano em fevereiro. O que os clubes estão dizendo disso? Pois é, parte dos clubes que tiveram jogadores citados, mas não investigados, não denunciados, aliás, na investigação, tomaram medidas internas para se blindarem para isso, do escândalo. Seminários sobre ética de esporte e atletas citados na investigação também foram afastados dos elencos, como tiveram os contratos rescindidos. Rapidinho no final do programa, Aleph Manga, Brian, Jesus Trindade, Max Alves, Pedrinho, Nino Paraíba, Rafael Rodrigues, Richard e Vitor Mendes. São jogadores que estão afastados. A CBF disse que não vai suspender o Campeonato Brasileiro durante a investigação. Possibilidade levantada de denúncias do Ministério de Goiás, fraudes e mais 13 partidas. Vai ter muita história para contar aqui. Eu prometo que no programa de amanhã eu prometo falar um pouquinho de bola rolando. Fico por aqui. A produção é do Futebol ao Vivo, a app mais interativa do Brasil, com a redação do Futebol Interior. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se cuida. Tchau.